Olá pessoal, este vídeo tem como objetivo oferecer uma pequena introdução à ferramenta Weka. Todo o conteúdo aqui abordado foi desenvolvido com base nos seguintes materiais providos pelos próprios autores da ferramenta. O livro Data Mining, esse de capa verde que vocês estão vendo aqui, a segunda edição deste livro. O material oferecido na homepage da ferramenta, que vocês podem acessar por meio deste link que vocês estão vendo aqui. E o arquivo chamado Weka Manual, que acompanha a ferramenta. Este vídeo tem duas partes. Uma apresentação teórica sobre as características fundamentais da ferramenta Weka e uma demonstração prática com um exemplo simples. Então, o que é a ferramenta Weka? A sigla Weka significa Waikato Environment for Knowledge Analysis. Ela foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. A principal característica que a ferramenta Weka nos oferece é uma coleção de algoritmos de aprendizado de máquina, que podem ser aplicados a um conjunto de dados. O Weka também fornece um conjunto de ferramentas para pré-processamento de dados. Todas essas características então constituem métodos que podem ser aplicados aos problemas mais comuns em data mining, como por exemplo, regressão, classificação, agrupamento, também conhecido como clustering, mineração de regras de associação e seleção de atributos. Weka é toda implementada na linguagem Java, o que lhe fornece a vantagem de ser portável entre diferentes sistemas operacionais. Logo, para utilizar o Weka, é necessário que um Java Runtime Environment esteja instalado. O JRE, e mais especificamente a Java Virtual Machine, contida no JRE, é o componente responsável pela interpretação dos arquivos .class, que contém o bytecode Java, gerando assim código de máquina específico para o ambiente utilizado, permitindo que as aplicações Java sejam executadas. Como funciona a ferramenta Weka? Para utilizar o algoritmo da ferramenta Weka, precisamos alimentá-la com um conjunto de instâncias, e cada instância é constituída por diferentes atributos. A princípio, os dados poderão estar armazenados em diferentes formatos, como registros em um banco de dados relacional, arquivos de texto simples, dados armazenados em diferentes formatos em um servidor remoto que serão recuperados via RMI, dados oferecidos via web services, não importa. É possível aplicar os algoritmos de data mining a qualquer conjunto de dados que possa ser representado como um conjunto de instâncias constituídas por diferentes atributos. Além disso, a saída de qualquer algoritmo da ferramenta é um padrão estrutural, ou seja, é um padrão que revela estruturas presentes nos dados que pode ser utilizado simplesmente para se aprender mais sobre esses dados. Esta mesma saída pode também ser utilizada para gerar predições sobre novas instâncias. Como usar a ferramenta Weka? O primeiro passo para se utilizar a ferramenta Weka é fazer o download da mesma no site oficial. A última versão estável é a versão 3.6.4 e é esta que utilizaremos durante o curso. Há diferentes pacotes desta versão disponíveis. Para o Windows, há um auto-instalável que pode ser útil. Há também a versão .zip para usuários de diversos sistemas operacionais e também é possível baixar o Weka juntamente com o JRE, o que pode ser útil se você ainda não tiver o JRE instalado. Além dos algoritmos mencionados, a ferramenta fornece também algumas interfaces gráficas com o intuito de tornar o seu uso mais conveniente. Também é possível escrever aplicações Java e integrar o Weka a elas, utilizando seus algoritmos por meio da API Weka. Durante o projeto, utilizaremos o Weka exclusivamente por meio da interface gráfica. Existem 4 interfaces distintas na ferramenta: Explorer, Experimenter, Knowledge Flow e Simple CLI, que é um cliente para a linha de comando. Cada uma oferece funcionalidades distintas e para o projeto utilizaremos somente o Explorer. Esta é a interface gráfica chamada Explorer. Neste exemplo, eu já carreguei alguns dados na ferramenta. Percebam que neste exemplo, a aba de pré-processamento está ativa. A ferramenta exibe detalhes referentes aos dados que foram carregados, como os atributos das instâncias, um histograma gerado a partir dos dados, com base no atributo selecionado atualmente, entre outros. Veremos com mais detalhe logo a seguir, na demonstração prática. Nesta tela, reparem que a aba ativa é a aba Classify, lá em cima, no canto esquerdo superior.
Aqui eu já executei um método de classificação sobre os dados carregados anteriormente. Nesta tela é possível escolher o algoritmo de classificação que se deseja executar. O método de teste, como cross-validation, que vocês viram ou verão durante o curso, e logo mais à frente também terão uma pequena discussão sobre ele. Há também alguns resultados obtidos, como o número de instâncias classificadas corretamente e diversos dados estatísticos. Pessoal, vamos iniciar agora uma demonstração de utilização da interface Explorer. Para iniciar o Explorer, vou abrir um prompt de comando e digitar o comando java-jar weka.jar. Reparem que neste prompt de comando eu já naveguei para o diretório em que eu tenho o meu arquivo weka.jar. A tela principal do Weka aparece, então clico em Explorer. Este é o Explorer antes que qualquer dado tenha sido carregado. Para esta demonstração, vou utilizar o arquivo weather.arf, que acompanha a ferramenta. Este é o arquivo weather.arf. Como vocês viram, o arquivo .arf tem duas seções. A primeira seção é a seção conhecida como header, que define quais atributos constituem as instâncias, os tipos desses atributos, o nome do conjunto, que nesse caso, por exemplo, é weather, etc. E aqui a segunda seção é a seção de dados, onde cada instância aparece com seus valores específicos para cada atributo. Então, por exemplo, as instâncias, neste caso, tem 5 atributos, cada um com seu nome e tipo aqui definidos no header. E aqui embaixo, na linha 1 da seção dados, temos uma instância para a qual o valor do atributo Outlook é sunny, o valor do atributo temperature é 85, o valor do atributo humidity é 85, o valor do atributo wind é false e o valor do atributo play é null. Cada uma dessas linhas é uma instância distinta. Para carregar esse arquivo na ferramenta, eu vou utilizar o botão Open File. Reparem que a aba de pré-processamento é que está ativa nesse momento. Vejam que a ferramenta mostra detalhes referentes ao conjunto de dados que carregamos. Mas neste momento ainda não executamos nenhum método de classificação ou de agrupamento, são apenas dados estatísticos. O nome do conjunto de dados atual aparece neste quadro chamado Current Relation. Neste caso, o nosso conjunto de dados se chama Weather. O número de instâncias, 14. A lista de atributos, tá aqui os atributos que a gente acabou de ver no arquivo. E um histograma baseado nestes dados. Este histograma é gerado a partir do atributo selecionado atualmente, que neste caso é Outlook. O atributo Outlook está selecionado e a classe selecionada é Play, aqui, nesse menu. Vejam que o atributo Outlook, como definido no arquivo Ether que vimos, pode assumir até 3 valores, Sunny, Overcast e Rainy. Então, a primeira coluna deste histograma mostra que 5 instâncias do nosso arquivo weather.arf possui o atributo Outlook como um valor Sunny, e que dessas, 3 possuem a classe Play com valor null, representados pela cor vermelha. A segunda coluna mostra que 4 instâncias do nosso conjunto de dados possuem o atributo Outlook com valor Overcast e que todas elas têm o valor Play, que é a nossa classe, setada como null. Então, vamos executar um algoritmo de classificação sobre estes dados. Para isso, vamos navegar para a aba Classify. Primeiro, devemos escolher qual algoritmo desejamos executar. Vou clicar em Choose para tal. O algoritmo que vamos executar é J4.8, que implementa uma Decision Tree Learner, ou um aprendiz de árvore de decisão em português. Este algoritmo está localizado no pacote trees, aqui. Escolhi o algoritmo, o nome dele apareceu e alguns parâmetros também aparecem aqui. Se clicarmos sobre o nome do algoritmo, aparecerá uma lista onde podemos configurar os parâmetros conforme desejado. Para este exemplo, vamos manter os valores padrão. Nesta caixa chamada Test Options,
podemos escolher qual conjunto de dados queremos utilizar para testar o modelo depois que o mesmo foi construído. As opções são as seguintes: Use Training Set. Neste caso seria usado o mesmo conjunto de dados que foi usado para construir o modelo. Existe aqui a desvantagem desse modelo de teste mostrar resultados otimistas demais, muito melhores do que obteríamos aplicando modelos sobre dados diferentes, provavelmente. Em geral, este método fornece um limite superior no grau de precisão com que nosso modelo classificaria novas instâncias. Uma outra opção é Supplied Test Set. Podemos indicar um arquivo que contém os dados que devem ser utilizados no teste depois que o modelo já foi construído. Tem o método Cross Validation, que é geralmente utilizado quando os dados de amostra são escassos. Neste caso, as instâncias são divididas em N grupos, chamados aqui de folds, e então o algoritmo é executado N vezes. A cada vez, um grupo diferente é usado para construir o modelo, então os N-1 restantes são usados para medir o grau de precisão com que o modelo obtido classifica as instâncias. E aí, por fim, é feita uma média para determinar os valores finais. E a última opção aqui é Percentage Split, conhecido como procedimento holdout. Uma porcentagem dos dados é deixada de fora da construção do modelo e é usada somente para testes. Vou executar o algoritmo clicando no botão Start. Neste quadro, chamado Classifier Output, são mostrados diversos dados. Alguns deles são pedidos nos exercícios, então prestem bastante atenção. Por exemplo, temos aqui o número de instâncias classificadas corretamente, nesse caso deu 9. Também aqui embaixo temos essa matriz, que pode ser também pedida em alguns exercícios, e dados estatísticos em geral. Aqui na caixa Result List é mostrado um histórico dos algoritmos executados. Clique com o botão direito sobre o algoritmo que executamos e encontraremos diversas opções interessantes. Cliquei e vou selecionar Visualize Tree. Ele mostra a árvore de decisão gerada pelo algoritmo J4.8. Vejam que essa árvore é bastante intuitiva e simples, né? No caso, temos aqui como raiz da árvore o atributo Outlook, e essa árvore está me dizendo, por exemplo, que quando o atributo Outlook tiver valor overcast para uma dada instância, ela já pode ser diretamente classificada como Play Yes. E neste caso aqui ela está mostrando 4, porque das 14 instâncias que alimentamos o ECA, 4 delas têm o atributo Outlook setado como overcast, e todas elas têm a classe Play igual a Yes. E vejam como também é simples extrair regras de uma lista de decisão a partir de uma árvore dessas. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, por favor, postem nos fóruns para a gente poder discutir a respeito.